Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Breno Almeida, eu sou psicólogo clínico, especialista em terapia cognitivo-comportamental e pós-graduando em neurociência e neuropsicologia. E hoje nós vamos falar como a TCC, ou a terapia cognitivo-comportamental, te ajuda você a compreender os seus problemas de uma maneira muito mais assertiva, de uma maneira que você consegue trabalhar de uma maneira muito melhor suas dificuldades, sejam problemas emocionais, problemas psicológicos, problemas de comportamento, entre outros. Então, como você pode entender as suas dificuldades de uma maneira muito melhor e como esse entendimento vai te ajudar você a trabalhar esses problemas. Então, fica até o final do vídeo e até já! Então, por que compreender os seus problemas sobre o viés da terapia cognitivo-comportamental? Primeiro de tudo, quando a gente está com problema, especialmente problemas de questões emocionais ou questões psicológicas, na nossa cabeça fica tudo embaralhado. A gente não sabe o que começou, o que gerou, como que foi as consequências, como eu agi. A nossa cabeça fica um turbilhão, a gente não consegue pensar direito, não consegue saber onde a gente começa a trabalhar essa dificuldade que a gente tem, o que a gente tem que fazer. A gente fica simplesmente totalmente perdido, né? Totalmente perdido. E a TCC, ela nos proporciona uma ideia de compreender os nossos problemas que ajuda a gente a ser muito mais assertivo, a gente entender melhor o que a gente tem que trabalhar, como a gente vai trabalhar, como que esse trabalho que a gente está fazendo está trazendo resultados, está fazendo evoluir. Então ajuda a gente a organizar tudo isso, colocar em algumas caixinhas para conseguir enxergar o cenário de uma maneira muito melhor. Então, para te ajudar a entender melhor os seus problemas e dificuldades, nós utilizamos um modelo que é chamado de modelo cognitivo. O modelo cognitivo é um esquema que basicamente simplifica como que surgem e como se mantêm alguns problemas na sua vida. Então, no início do modelo cognitivo, nós temos as situações. Situações é tudo aquilo que acontece de maneira externa a nós, ao nosso corpo, e, basicamente, a gente vai passando situações durante toda a nossa vida. Desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente morre, a gente está vivendo uma série de situações. A partir dessas situações, nós temos os nossos pensamentos, ou seja, a gente começa a pensar várias coisas sobre aquilo que nos aconteceu. E a partir desses pensamentos, a gente vai tendo algumas consequências, como emoções, onde a gente começa a sentir diversas emoções, a ter diversos sentimentos. A partir das emoções, a gente tem reações físicas, ou seja, o nosso corpo reage também a essas emoções. Às vezes a gente se sente com mais ou menos energia, com mais ou menos apetite, com mais ou menos sono, e o nosso organismo começa a funcionar de acordo com essas emoções. E a partir dessas reações físicas, a gente tem comportamentos, ou seja, de acordo com tudo isso, a gente começa a se comportar. E é tudo de uma maneira muito ligada, ou seja, o que você pensa possui uma relação com como você se sente, que possui uma relação com as reações físicas que você tem, e que, por fim, acaba gerando os seus comportamentos. Um exemplo que eu gosto de dar para esse modelo cognitivo é o exemplo de você estar andando na rua e passar uma pessoa ali do outro lado da rua que você conhece, você assinar para essa pessoa, um colega, um amigo, e aí você assina para ela e ela simplesmente segue andando reto, sem responder. Bom, diante dessa situação, que pode ser a mesma situação para diferentes pessoas ou para você mesmo, em diferentes momentos da vida, diante da mesma situação, você pode pensar várias coisas. Por exemplo, uma pessoa pode pensar: poxa, acho que essa pessoa não quer mais falar comigo, acho que eu não fui um bom amigo para ela. Acho que eu tenho alguma coisa assim que faz ele ter vergonha de falar comigo. Essa pessoa que pensa essas coisas, ela vai se sentir provavelmente triste, envergonhada, para baixo, né? E a partir desses sentimentos, ela vai ter algumas reações físicas, como se sentir um pouco com menos energia, um pouco desanimada, e vai ter determinados comportamentos, como, por exemplo, não mandar mensagem, não falar nada, e tudo isso vocês podem ver o quanto que está relacionado com o que ela pensou. Já outra pessoa pode pensar: quem ele pensa que é? Ele não quer nem falar comigo, ele é muito arrogante, snob, algo nesse sentido. Essa pessoa pode sentir muita raiva. A partir dessa raiva, ela vai ter certas reações físicas. Seu coração vai acelerar, seu corpo vai ficar mais quente, ela vai ficar com o punho fechado de raiva. E a partir dessas reações físicas, ela vai ter determinados comportamentos. Ela pode bloquear essa pessoa, ou mandar mensagem, mandar um texto ou um áudio xingando a pessoa, por exemplo. E uma terceira pessoa poderia pensar: bom, acho que ela não me viu, acho que ela estava ocupada, estava com pressa, aconteceu algo, e essa pessoa iria ficar tranquila, não iria se importar muito com o que aconteceu, suas reações físicas às vezes não iriam mudar tanto, ou seguiriam de uma maneira tranquila, e seus comportamentos
estariam de acordo com isso. Ela poderia, às vezes, mandar mensagem perguntando: ah, te vi em tal lugar, você me viu? O que aconteceu, que você não me respondeu? Né? Então, isso é para vocês verem o quanto os nossos pensamentos influenciam em tudo isso. Agora, uma questão. Esse é um modelo simplificado, é uma forma da gente conseguir entender e compreender de uma maneira simplificada essas questões. Agora, na prática, tudo isso acontece às vezes ao mesmo tempo, ou não necessariamente nessa ordem. Às vezes a gente tem uma reação física e aí a gente percebe o sentimento e depois pensa tal coisa. Então não é tão organizado como a gente coloca no modelo cognitivo e a gente sabe que nem sempre é assim. Porém, o modelo cognitivo ajuda a gente a separar cada coisa e a compreender esses fatores de uma maneira muito mais assertiva. E como você pode utilizar esses conhecimentos para entender os seus problemas? Basicamente, você vai começando escrevendo todas as dificuldades que você encontra na sua vida hoje. Podem ser dificuldades de situações externas, coisas externas a você que estão acontecendo, podem ser dificuldades emocionais, emoções que você tem sentido, podem ser pensamentos, podem ser reações físicas ou podem ser comportamentos. Então você vai escrever todas as dificuldades que você tem passado, vai tentar fazer essa lista e você vai tentar, a partir dessas dificuldades, separar esses 5 fatores. Então, primeiro, existem situações que são gatilhos ou que influenciam nessas dificuldades? Depois, o que você pensa quando você vê essas situações ou quando você se depara com essas dificuldades, quais são os pensamentos que vêm na sua cabeça nesse momento? Depois, as emoções. Como você se sente diante de cada dificuldade? As reações físicas, como seu corpo reage a isso? Você tem alguma reação como o coração acelera, seu corpo fica quente, frio, você fica sem energia ou muito agitado, com muito apetite ou com pouco apetite, com muito sono ou sem sono? Enfim, as reações físicas com relação a isso. E por último, os comportamentos. Como você reage a isso? Como você se comporta? Você faz alguma coisa diante dessas dificuldades? Ou você evita de fazer alguma coisa por conta dessas dificuldades? Então, basicamente, o que você vai fazer é pegar um papel e dividir essas dificuldades nesses 5 fatores e analisar cada um deles. Pode ser que você não consiga responder agora. Talvez você tenha que esperar a dificuldade acontecer para conseguir aí perceber os seus pensamentos, perceber as suas emoções, porque nem sempre a gente tem o costume de perceber tudo isso. Então, se você não lembrar de tudo agora, não tem problema. Escreva somente o que você consegue lembrar de cada um desses 5 fatores e depois, se essa dificuldade acontecer, aí sim você tenta observar com mais atenção cada um desses elementos, tá bom? Esse vai ser o primeiro passo e nos próximos vídeos a gente vai te ensinar como você pode trabalhar cada um desses 5 elementos para você conseguir resolver de uma maneira muito melhor, mais eficaz, mais assertiva essas dificuldades que você tem enfrentado na vida. Então acompanhe os próximos vídeos, um abraço e até mais. Tchau, tchau!